Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão no breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos hoje e amanhã, detalhar um pouco da questão de número 8, que fala sobre a execução dos decretos divinos pelas obras da criação e da providência. Na pergunta de número 9, nós lemos a seguinte indagação: qual é a obra da criação? Precisamente, agora nós vamos entender este primeiro importante meio através do qual Deus executa o seu decreto. Esta obra da criação está locada no tempo original. Foi o primeiro ato do decreto divino. Deus, que estabeleceu ou pré-estabeleceu a realidade, traz essa realidade à existência inicialmente pelo ato da criação. Assim se expressa o breve catecismo de Westminster respondendo à pergunta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Ora, muito além de questões técnicas ou físicas aqui sobre a temporalidade da criação ou a duração desse tempo, é preciso que nós nos lembremos que nós estamos falando do ser todo-poderoso, do ser eterno, aquele que sempre existiu e que traz à existência as coisas que vêm a existir, que diferente dele não existiam antes, pois só Deus é existente, autoexistente por toda a eternidade. Ele o traz pela sua vontade. Nos diz a palavra do Senhor numa narrativa belíssima, embora resumida, mas muito bem descrita e simétrica, a narrativa da criação. Em Gênesis capítulo 1, você tem 31 versículos que nos descrevem a obra da criação, de uma maneira simétrica. Nos 3 primeiros dias, apresenta-nos a obra da criação, a palavra de Deus, em 6 dias. Os 3 primeiros dias nos apresentam um grande contexto, ou os contextos gerais. O contexto da luz, o contexto das águas e do céu e o contexto da terra. Os 3 dias seguintes nós temos o preenchimento, com os luzeiros que emitirão as luzes por toda a história conhecida, o sol, as estrelas e a lua, a criação dos animais aquáticos e os animais alados, e por fim a criação dos habitantes da terra, concluindo com o ser humano. E assim, nesses 6 dias, tudo o que existe foi criado tão somente pela ordem divina, pelo seu poder, pela sua palavra. É importante nós percebermos, porque há um discurso até mesmo filosófico aqui sobre a origem da realidade. O nada pode produzir, pois o nada é precisamente a ausência de alguma coisa. Portanto, se existe alguma coisa, se algo existe, algo tem que ser originário. Nós falamos daqueles questionamentos antigos da causa não causada ou a fonte primária. Há uma tendência de reflexão negando a existência de Deus, que tenta definir toda a realidade a partir exclusivamente da matéria. Obviamente, se você tenta explicar tudo o que existe a partir apenas do que é tangível e tocado, é preciso, portanto, negar uma realidade original que seja para além da matéria, sobrenatural. E por isso a teoria vai falar da eternidade da matéria. E quando nós vemos as explicações do surgimento da realidade a partir da matéria, nós percebemos uma verdadeira narrativa religiosa e criadora, onde tudo que há veio a partir de uma força material original. Bem, a Bíblia apresenta de uma maneira bem diferente. Tudo o que existe, existe por obra de Deus, o Criador. Somente Deus é autoexistente. Houve um tempo em que nada mais havia senão Deus. E este Deus eterno, constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu trazer à existência uma outra realidade fora dele. E o fez pela obra da criação. E criou todas as coisas pelo seu poder, executando e trazendo à existência pela palavra do seu poder. O autor aos Hebreus, que nos dá uma definição de fé,
belíssima e objetiva da seguinte maneira, Hebreus 11, 1, e lerei até o versículo 3, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Uma certeza do que aguardamos e a convicção daquilo que não vemos, que transcende a realidade material. Isto é fé. A fé não é a crença no absurdo, mas é a certeza de realidades que não são testadas fisicamente. Convicções. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, somente pela vontade do Senhor. Como é que nós entendemos a origem de tudo desta maneira? Entendemos pela fé. Cremos no relato bíblico de que o Deus verdadeiro e eterno foi o Criador de todas as coisas, e tudo veio a trazer a existência pela sua vontade. O salmista nos diz no Salmo 33, versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso não é um absurdo, porque nós estamos falando de um ser todo-poderoso, sobrenatural, transcendental, espiritual. Ora, se nós admitirmos a possibilidade da existência de um ser assim, não há nenhuma dificuldade em admitir a criação. Porém, se nós negamos a realidade de um ser sobrenatural, todo-poderoso, infinito, como sendo a origem de todas as coisas, e ele vier de fato a existir e ser real, então haverá uma série de problemas com as explicações puramente materialistas da realidade. Elas não darão conta. Onde fica o propósito de todas as coisas? A razão, o sentido. Nada mais nos diferenciaria de tudo mais que existe. Se não há uma causa pessoal, intencional, se não há um propósito para todas as coisas, não há razão para nenhuma reflexão, não há sentido certo ou errado, como bem disse Jean-Paul Sartre, tornando mais agudo o questionamento de Dostoiévski, que dizia, se Deus não existe, tudo é possível. Sartre dizia, porque Deus não existe, tudo é possível. Pois bem, Deus existe. E porque Ele existe, pela sua vontade, nós também existimos e vivemos para Ele. Amanhã você está convidado para refletir sobre como que Deus executa o seu decreto a partir das coisas criadas. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque Tu és o Criador de todas as coisas. Te bendizemos. Tu és a origem e a fonte da vida. Nós te louvamos porque somos obras de Tuas mãos. Há uma dignidade que nos foi comunicada pela autoria que é o Senhor. Pedimos que Tu nos dês a graça de Te seguirmos e darmos a glória devida ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.